Pessoal, bem-vindos ao canal Noticiário do Grêmio para KTO.com. KTO, a força da KTO com a gente aqui, beleza? Olha só, o Wagner Mancini montou a lista de relacionados resgatando dois nomes que não vinham sendo usados por ele recentemente. Eu tô falando de Fernando Henrique e Jean-Pierre. O Grêmio tem vários desfalques, tem problemas de desgaste, então o Mancini resgatou o Jean-Pierre e o Fernando Henrique. Elias e Pedro Lucas não foram para Salvador, tá? Além do Fernando Henrique e do Jean-Pierre, o Adriel também entrou na lista e o Felipe, outro goleiro da base. O Adriel e o Felipe porque o Breno tá fora. E o Jean-Pierre tá ali para tentar compor o cenário e o Fernando Henrique também pela ausência do Lucas Silva que tá suspenso. Então, dois jogadores resgatados, o Grêmio vai fazer um treino no CT do Vitória, como eu já falei aqui no canal, e vai ser na base da conversa a escalação do Grêmio para esse jogo importantíssimo contra o Bahia na sexta-feira. Chegou agora no canal, te inscreve aí, ativa as notificações, dá like, eu sou o Jeremias Werneck e eu já puxo o segundo assunto desse vídeo, que é o Bahia preparando um caldeirão lá na Fonte Nova. O Bahia colocou no Twitter hoje, finalzinho da tarde, várias informações em um tweet só, tá? Você sabe que o Bahia tá fazendo promoção de ingresso, tem bilhete a R$15, tá? Eu já botei aqui um vídeo de dentro de um ônibus que passou na frente do estádio, mostrando as filas gigantescas do pessoal comprando ingresso, mas o Bahia colocou alguns dados. Ele botou assim, ó, 10 mil ingressos vendidos em 2 dias, 16 mil sócios já garantidos, e aí ele fez a seguinte projeção. Desde a retomada, depois da pandemia, o recorde de público do Bahia na Fonte Nova é de 19.790 torcedores. Ele disse o seguinte, o Bahia no Twitter, dá para bater 30 mil pessoas. O Bahia tá esperando 30 mil torcedores contra o Grêmio. E o Bahia anunciou que ainda tem ingresso a R$15. Então o Grêmio vai enfrentar um cenário de um confronto direto com o estádio pressionando muito. Sexta-feira, 7 da noite. E eu tenho uma outra coisa para falar com vocês, que é o clima nos bastidores, tá? O clima nos bastidores do jogo, da preparação para o jogo. As declarações do presidente Romildo Bolzan Júnior e do Denis Abraão, vice-futebol, depois do jogo contra o Flamengo, elas se mantiveram, o tom foi mantido. O Denis Abraão deu uma entrevista para o Sérgio Boas na Band aqui de Porto Alegre. Aliás, o Boas tem um canal no YouTube, se inscrevam lá no canal do Boas, tá? E o Denis, nessa conversa com o Boas, ele continuou assim, cara, num ritmo frenético, tá? Algumas frases, assim, eu não vou citar tudo, tá? Algumas frases, ele não conhece o árbitro, acredita que seja uma pessoa séria, mas ele se preocupa porque o Bahia chorou contra o Flamengo, foi prejudicado mesmo, chorou, e logo em seguida caiu o Leonardo Gaciba, e logo em seguida o Bahia jogou contra o Cuiabá, e o Bahia garfiou o Cuiabá enormemente, com 2 lances, tá? E o Denis ainda falou que o Grêmio jogou terça-feira, tá indo para Salvador, o Bahia jogou no domingo e tá em Salvador parado. E mais, o Denis disse que pediu ajuda da Federação Gaúcha de Futebol e do Francisco Noveleto, que hoje é vice-presidente da CBF, mas que mesmo com o pedido de ajuda, eles estão enfrentando dificuldades porque o presidente em exercício da CBF é baiano. E o Denis falou o seguinte, seria, não, se a definição fosse pelo antigo presidente, seria hoje o presidente da CBF, Francisco Noveleto Neto, e não o senhor Edinaldo Baiano, que está torcendo para o Bahia. Ele está em campanha para ser presidente da CBF, que é o apoio do Norte e do Nordeste, que tem uma grande quantidade de clubes. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Eu, com a ajuda do Igor Siqueira, repórter do UOL, busquei informações, tá? O Bahia está atento a essas declarações e o Bahia ainda não respondeu. Mas isso aqui está entrando no caldeirão, assim como o público. O Bahia está sendo cobrado, inclusive em âmbito nacional, para que se posicione, justamente pelos lances do Cuiabá. O Bahia ameaçou não voltar para o segundo tempo do jogo contra o Flamengo e agora, nesse jogo contra o Cuiabá, nos 2 gols anulados contra o Cuiabá, o Bahia não falou nada. O clima é quente, o clima é tenso nos bastidores entre Bahia e Grêmio antes do jogo, tá? E um detalhezinho aqui ainda de bastidores.
Romildo Bolzan Júnior e Guilherme Belintani, eles foram um dos articuladores do desenvolvimento da Liga de Clubes do Brasil recentemente. Então, é a tapioca que tá meando aqui no fundo, tá? Então é o seguinte, a minha gata, eles não tinham desavença, mas agora cada um tá de um lado, modo desespero, então os tiros estão sendo dados. Eu quero a opinião de vocês sobre a pressão, a panela de pressão em Salvador e as escolhas do Mancini. Comenta aqui embaixo, te inscreve no canal, ativa as notificações, dá like, usa o meu cupom lá na KTO, daqui a pouco eu tô de volta.